Bom dia, hoje são 13 de setembro de 2013, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. Eis aqui mais um vídeo acerca de religião. Antes, porém, quero dizer aqui aos internautas que vêm acompanhando aí os meus vídeos, que eu ficarei ausente, em silêncio, durante aí uns 20 dias. Segunda-feira, dia 16, estarei viajando ao meu Ceará. Vou passar ali alguns dias em Fortaleza e na minha querida cidade Sobral, minha cidade natal. E lá eu não pego em computadores, esqueço tudo. Portanto, só volto a Brasília no dia 5 de outubro, né? E a partir daí é que voltarei a fazer vídeos. E até mesmo ficarei silente em relação a responder a alguns recadinhos aí de internautas. Portanto, só em outubro eu retornarei a Brasília e com os meus vídeos, correto? Pois bem, vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Ontem eu fiz um vídeo sobre esta revista Despertai, que é uma publicação mensal das Testemunhas de Jeová. Mostrei aqui um artigo, né, que está na revista sobre o sangue, sobre o consumo de sangue, né, e as passagens bíblicas em que as Testemunhas de Jeová buscam ali apoio para defenderem a sua fé, a sua crença, né? Mostrei ali em vídeo. Volto agora ao assunto para mostrar outro detalhe, correto? Então vamos aqui. Coloquei no quadro um resumo, né? Só para me situar, para que eu não repita as coisas. Então vamos aqui. As Testemunhas de Jeová. Aí eu coloquei aqui, ó. Primeiro item, nome errado. O nome As Testemunhas de Jeová está errado. Você sabe por quê, internauta? Está errado isso aí? Não? Está errado o nome. Por que está errado? É simples. Testemunha é uma pessoa que vê alguma coisa. Testemunha é uma pessoa que presencia alguma coisa. Testemunha é uma pessoa que assiste a alguma coisa. Não é o caso das Testemunhas de Jeová. Nenhuma testemunha de Jeová viu o Jeová, viu a Deus, presenciou a Deus, assistiu a Deus, conversou com Deus. Nenhuma. Portanto, aí não é testemunha coisa alguma. Repito, testemunha é aquela pessoa que vê alguma coisa, que presencia. E aqui ninguém vê Jeová, porque é impossível a gente ver algo que não existe. No Poder Judiciário, na Justiça, aqui no Brasil, por exemplo, temos ali a figura da testemunha. É a pessoa que assistiu a um fato criminoso. Isso aí é testemunha. O juiz vai e ouve aquela pessoa. Essa aí é testemunha, na pura acepção da palavra. Por quê? Porque viu o fato, viu o crime. Aí é testemunha. Aqui no caso, testemunha de Jeová, jamais. Daí o nome errado. Muito bem. Vamos aqui ao item 2, o B. Eu coloquei as religiões e os fundadores fanáticos. Muito bem. Eu tenho dito sempre em meus vídeos que religião é pura ilusão, é pura fantasia, é pura superstição. Se religião é pura ilusão, então a pessoa que funda uma religião funda uma ilusão. Correto? Então, por trás de cada religião existe sempre um fundador fanático. E é o caso aqui das Testemunhas de Jeová. Quem fundou as Testemunhas de Jeová? Um fanático, louco por dinheiro, chamado Charles Taze Russell. Quem fundou, por exemplo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Uma fanática chamada Ellen White. Quem fundou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Os Mormons, o mormonismo. Quem fundou? Um fanático chamado Joseph Smith. E assim por diante. Por trás de cada religião existe sempre um fundador fanático. E ali ele leva, né, milhões e milhares de pessoas com ele para o fanatismo dele. Muito bem. Terceiro item. O sangue e a transfusão de sangue.
As testemunhas de Jeová, como mostrei aqui no vídeo anterior, em 3 passagens bíblicas ali principalmente, as testemunhas de Jeová defendem o não consumo do sangue e, por extensão, a transfusão de sangue, o que é uma verdadeira loucura, não é? Vamos aqui, o sangue e a transfusão de sangue. O sangue é um elemento vital à vida, não é isso? A vida do homem, dos animais irracionais, o sangue. No sangue temos ali o plasma, não é? O plasma, temos ali as plaquetas, as hemácias, os leucócitos e assim por diante. O sangue corre no ser humano, por exemplo, por meio das veias e das artérias, não é isso? E o que leva o sangue aos órgãos, aquela força, ela vem do coração, né? Muito bem. E aí o sangue escorre pelas veias e artérias, levando ali nutrientes, não é isso? Aos órgãos humanos. Muito bem. E a transfusão de sangue? A transfusão é um procedimento puramente científico, ou seja, é coisa séria. Não é coisa religiosa, é coisa científica, é coisa séria, que salva vidas. Salva vidas. Muito bem, transfusão de sangue, o que é isso? Transfusão de sangue é vamos assim dizer, é o encaminhamento do sangue de uma pessoa para outra. Isso aí é transfusão de sangue. É tirar o sangue, uma pequena quantidade de sangue de uma pessoa e passar para outra. A pessoa que doa o sangue, chama-se doador. A pessoa que recebe o sangue chama-se receptor. Então temos o doador e o receptor. Em todas as capitais, temos os hemocentros, que são organismos científicos que coletam sangue. A pessoa vai lá a fim de doar sangue, e ali doa o sangue. E aquele sangue fica ali, né, bem conservado, e vai para uma refrigeração forte, a fim de um dia ser utilizado em alguma pessoa aí, no caso de emergência, né? Uma pessoa que esteja perdendo muito sangue e que esteja ali prestes a morrer. Aí a pessoa vai lá, o médico, em um hospital, faz ali a transfusão de sangue. Portanto, transfusão de sangue é coisa científica, realizada em um hospital, por um cientista, um médico, né? E temos ali a salvação de inúmeras vidas, né, por meio da transfusão de sangue. As testemunhas de Jeová são contra o consumo de sangue e, por extensão, por pura ignorância, são contra a transfusão de sangue. Muito bem, eis aí uma tremenda ignorância de cunho profundamente e exclusivamente religioso. Elas, as testemunhas de Jeová, são contra a transfusão de sangue apenas por motivo religioso. Aquelas passagens lá que eu mostrei, né, na Bíblia. Muito bem. Item D. O não consumo de sangue, um mero costume do povo hebreu. Repito, o não consumo de sangue, um mero costume do povo hebreu. No tempo da Bíblia não havia transfusão de sangue. O povo hebreu, obviamente, não conhecia esse procedimento, tá? Pois bem, o não consumo de sangue era apenas, como coloquei aqui, um mero costume do povo hebreu, um mero costume de uma sociedade. E o que as testemunhas de Jeová fazem aqui, loucamente, é reivindicar um costume idiota, sem fundamentação científica alguma, um costume idiota de não consumir sangue, que era praticado por um povo, o povo hebreu, um povo arcaico, um povo que viveu numa região atrasadíssima, Oriente Médio, e isso há 4.000 anos. Veja a situação do Oriente Médio hoje, ano 2013.
É triste, não é? Você vê aí, né? Guerras, né? Lutas internas, né? Pouca conquista de direitos individuais. Pode ver. É uma loucura, né? O Oriente Médio. Isso, ano 2013. Imagine, meu amigo, o Oriente Médio, cara, há 4.000 anos. Que loucura. É por isso que a Bíblia é cheia de violência, cheia de barbaridade, né? Muito bem. Então veja, ora, as testemunhas de Jeová pregam aqui o não consumo do sangue, buscando, cara, um costume idiota de um povo que viveu há 4.000 anos. É uma loucura. Trazer para a nossa sociedade, aqui, no caso brasileira, por exemplo, trazer um costume idiota de caráter religioso para ser empregado aqui no Brasil. Essa é a loucura das testemunhas de Jeová. E assim, em todo o mundo onde há testemunhas de Jeová. Portanto, aí é um mero costume lá do povo hebreu. Um costume bobo, esse de não consumir sangue. E pior ainda, elas são contra as testemunhas de Jeová, são contra a transfusão de sangue. Um procedimento que nem havia em tempos bíblicos. Portanto, aí, uma loucura, não é? Muito bem, então vamos para cá. Aí eu coloquei o Jeová, que é o Jeová Deus, né? O Deus Javé, que foi fabricado pelo povo hebreu, e é o mesmo Deus em que os cristãos acreditam. Pois bem, aqui ó, o Jeová, o sangue, o homem e os animais irracionais. Veja a loucura da Bíblia. Veja a loucura dos hebreus. Muito bem. E é uma loucura, por incrível que pareça, trazida para os tempos de hoje, esse detalhe aí, pelas testemunhas de Jeová. Ora, aqui na revista eu mostrei, né, que a própria revista diz que Deus concedeu ao homem comer carne. Ou seja, que Deus determinou que o homem fosse carnívoro, o homem. Muito bem. Aqui diz a revista, a própria revista diz, ó, eu mostrei, né, no vídeo anterior, a revista dizendo que Deus concedeu ao homem o direito de comer carne. Ou seja, transformou o homem no animal carnívoro. Só que Deus ficou preocupado e disse que o homem deveria comer a carne dos animaizinhos. Só que o sangue não. Já que o sangue é vida, veja a idiotice. Já que o sangue é vida, então o homem não pode comer comer a carne daqueles animaizinhos. Ou comer a carne sim, mas não o sangue. Não pode comer o sangue. Não pode tomar o sangue do animal. Veja a idiotice religiosa. Ora, quando Deus diz ao homem, olha, você não pode comer do sangue daquele animal, porque o sangue é vida. Ora, quando o homem mata um animal qualquer, um coelho, por exemplo, e tira ali o sangue do coelho, aquele sangue ali é para ser jogado na terra, segundo ordens aqui do Deus Javé, Jeová, para ser jogado na terra. Ora, mas o animal já morreu. O homem matou o animal, o homem é carnívoro. Foi ordem de Deus, o homem é carnívoro, come carne. Só que não pode comer a carne com o sangue, tem que tirar o sangue. Tirou. Aí o Deus diz, não, você não pode tomar o sangue, porque sangue é vida. Ora, cacete, o coelho já morreu. O coelho já morreu. Aquele sangue ali não é mais vida. O coelho já morreu. E não existe nada do coelho de forma racional naquele sangue. Veja a loucura da religião. E as testemunhas de Jeová pregam essa loucura. O animal já morreu. O homem vai comer a carne do animal. Ele já morreu, o animal. Então aquele sangue que escorre do animal, que vai ser jogado na terra, não é mais um sangue ali, não é mais vida. Aquilo já era. Morreu. Acabou-se. Veja a loucura. E a loucura chega aos extremos quando a gente diz assim, ora, Deus, o Deus Javé, o Jeová, que é o mesmo Deus dos cristãos, está dizendo que o sangue não pode ser consumido, o sangue dos animais. E que os animais podem ser mortos, mas seu sangue não pode ser consumido. Que loucura! Veja aqui um Deus colocando como prioridade
o sangue de um animal em detrimento da vida do próprio animal. O mais certo dentro de uma cadeia alimentar seria o quê? Seria que os animais não fossem carnívoros. O mais certo. Todos os animais deveriam ser herbívoros, comerem apenas folhas. Apenas isso. E nada mais. O fato de um homem ser carnívoro e de inúmeros animais irracionais serem carnívoros, isso gera uma profunda maldade, na pura acepção da palavra. A gente matar animais irracionais para comê-los é uma coisa terrível. Eu sou carnívoro, eu adoro carne, adoro comer carne. Adoro carne de porco, principalmente, como frango, né? Como galinha, como ali carne de vaca, carneiro, eu adoro. Só que é uma covardia. Pensando bem, matar os pobres animais irracionais é uma covardia. Você pega uma ovelha, por exemplo. Porra, ovelha, um animal tão dócil. Você ali acaricia a ovelhinha, a bichinha gosta de você, aí depois você mata aquele animal para comer. É terrível. Então, Deus aqui já começou errado. Claro, é óbvio que não há Deus nenhum. Estou aqui na figura, né, no sentido figurado. Veja que loucura. Seria preferível, já que Deus não quer que alguém consuma o sangue dos animais, seria preferível não matar esses pobres animais, deixá-los vivos. E que todos os animais fossem herbívoros, como existem inúmeros animais herbívoros que apenas comem folhas. A girafa, por exemplo, a girafa não come carne. É um animal herbívoro, mas isso não foi uma escolha de Deus coisa alguma, porque existem animais, e a grande parte aí, que são carnívoros. Um leão, cara, numa savana, você vê ali um leão atacando ali, vários leões atacando ali um animal qualquer, a sua presa. É terrível aquela situação. Como a natureza é ingrata. O leão vai lá, corre, alcança aquele animalzinho, coitado. Pega ali, morde ali a sua garganta e fica segurando ali, sufocando o pobre animal, enquanto os outros leões ficam comendo, mordendo o animal em várias partes, e o sangue ali escorrendo, e os leões lambendo o sangue, naquela ferida aberta, né, com a mordida, né, forte do leão, e o pobre animal agonizando em dor. Coitado do animal, agonizando em dor, que coisa terrível, que quadro triste, mas é a natureza. Não existe Deus algum, entidade sobrenatural alguma, que tenha escolhido que animais sejam carnívoros. Nada disso, nada. Existem animais carnívoros e existem animais herbívoros. Mas o ideal seria que todos os animais fossem herbívoros, comessem apenas folhas. Aí não haveria esse sofrimento para pequenos animais aí, para as presas, né? Pois bem, aqui está. Veja. Então o Jeová não quer que o homem consuma carne ou consuma o sangue dos animais, mas pode consumir a carne. Ora, é um Deus que valoriza mais o sangue do que a própria vida dos animais irracionais. Isso é de uma irracionalidade tremenda. Só que os religiosos não percebem. Por quê? Porque estão mergulhados no desgraçado fanatismo. É isso. Cega totalmente. Cega. Ora, se Deus, o Jeová, como dizem aqui, as testemunhas de Jeová, se o Jeová aqui realmente desse tanto valor ao sangue por si só, se realmente ele desse tanto valor, como eu disse, não haveria animais irracionais que se alimentam puramente de sangue. E existem animais irracionais que são hematófagos, ou seja, animais irracionais que se alimentam exclusivamente de sangue. Há inúmeras espécies de animais que se alimentam de sangue. E segundo a Bíblia, Deus, na ilusão bíblica, na lenda bíblica,
foi Deus que criou esses animais. E animais que se alimentam, repito, exclusivamente de sangue. O morcego, 3 espécies de morcego se alimentam exclusivamente, ou seja, não comem nada, não bebem nada, a não ser sangue. Veja, e a Bíblia diz que foi Deus que os fez. Um Deus que está preocupado em proibir o consumo de sangue não iria jamais criar animais hematófagos que se alimentam exclusivamente de sangue. Pura ignorância. As testemunhas de Jeová são contra o consumo de sangue e, por extensão, contra a transfusão de sangue puramente por ignorância religiosa. Busca numa civilização atrasadíssima, marcada pela violência e pelo analfabetismo, busca ali um dos seus costumes, no caso, o não consumo de sangue. Busca ali um de seus costumes e quer implantá-lo na nossa sociedade, em que a gente vive aqui, no Brasil e onde quer que haja aí as testemunhas de Jeová. Pura ignorância. Transfusão de sangue é um procedimento científico, inteligente e que salva vidas. Salva o maior patrimônio que uma pessoa pode ter, que é a sua própria vida. Não existe patrimônio maior. E inúmeras pessoas aí são salvas a cada dia. Em cada parte do país são salvas por meio da transfusão de sangue. O sangue é um líquido vital, mas não contém ali nenhuma característica racional do ser humano. Isso é o cérebro. Você pode pegar aqui, fazer um exemplo, se fosse possível. Você tiraria o sangue todo, completo, por completo, de uma pessoa e trocaria esse sangue de outra pessoa. Aquela pessoa que recebeu o sangue, o receptor, vai continuar sendo a mesma pessoa, apesar de o sangue que circula por todos os órgãos do seu corpo, esse sangue pertencer a outra pessoa. Não vai trazer para você a personalidade da pessoa, o caráter da pessoa, o pensamento da pessoa, nada. Porque nada existe no sangue com esse sentido de racionalidade, de caráter, personalidade. O sangue é simplesmente vital à saúde, mas não existe característica alguma intelectual no sangue. Portanto, trocar o sangue de uma pessoa em outra não vai mudar as pessoas aí. Elas continuarão sendo as mesmas pessoas. O caráter, a personalidade está no cérebro. Aí sim, se fosse possível fazer um transplante de um cérebro de uma pessoa para outra, no caso, se alguém fosse possível tirar o meu cérebro aqui, da minha cabeça de cearense, e colocar este cérebro em outra pessoa, aquela pessoa ali passaria a ser eu. Porque é o cérebro que abriga o caráter, a personalidade, né, as emoções, os sentimentos, os pensamentos de uma pessoa, o cérebro, e não o sangue. Portanto, fazer transfusão de sangue é um procedimento científico e que salva vidas. As testemunhas de Jeová, no mundo da lua, recorrem a um mero costume de um povo hebreu, um povo violento, cuja violência está aí registrada, cheia de lendas, na Bíblia. Como diz a ciência e como dizem os hemocentros, doar sangue é um ato de amor. Muito obrigado.